Amigos, guerra é uma coisa suja, muito suja, e o general Mioto e as Forças Armadas sabem que nós vivemos em guerra. No Brasil se morre 60 mil pessoas até 70 mil pessoas por ano por assassinatos brutais. Isso quer dizer que nos últimos 4 anos morreram 240 mil, 250 mil pessoas assassinadas, fora acidentes de trânsito e tudo mais que os senhores sabem. Então, os senhores sabem que o sistema socialista comunista quer a desordem no país, social, moral, familiar, financeira, econômica, por isso que o Brasil está essa bagunça. E o general Mioto falou o que falou, não foi à toa, não. O general Mioto falou o que falou, senhores, não foi à toa. Ele disse que não vai deixar esse Brasil estragado para nós, que jovens não saiam do Brasil. E ele falou em nome das Forças Armadas. Então é seríssimo, seríssimo a situação do Brasil. É seríssimo. Nós estamos, assim, à mercê da sorte. A gente pode ser assaltado, assassinado a qualquer momento. Não é questão de se precaver, olhar para os lados, não. É questão de sorte. Porque é isso que os socialistas comunistas querem. Infelizmente, a população brasileira ainda não entendeu do socialismo e do comunismo, mas não tem culpa. A população, o povo e o povão, até o rico, a classe média, não tem culpa porque não se informam. As televisões nunca levantaram suspeitas e nunca estimularam a população a se informar. Todos os nossos cientistas políticos, todos não, mas a maioria dos cientistas políticos e jornalistas, eles talvez também sejam ingênuos. Eles também assistiam televisão. Eu até 4, 5 anos atrás eu era socialista. Eu só assistia televisão e achava que era assim, o Brasil era assim. Não, o Brasil não é assim. Os senhores se lembram daquela criança, há 8, 10 anos atrás, que assaltaram o carro da criança, da mãe, e a criança ficou presa num cinto de segurança e foi arrastada até numa favela, numa comunidade lá no Rio de Janeiro? Essa notícia foi muito noticiada no Brasil inteiro, então todos vocês se lembram disso. Até pessoas com 20 anos devem se lembrar disso. Isso é uma barbárie, é guerra, é pior do que guerra. Guerra é uma coisa imunda. E nós achamos normal isso. Imagina se isso acontecesse na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros países. Isso aí causaria uma revolução na população. A população inteira iria nas ruas. Então eu pediria às nossas Forças Armadas, aos nossos generais, que entendessem que a população brasileira está muito doente emocionalmente. Ela está muito doente emocionalmente. E os militares também. Porque os militares, 99% dos militares, assistem só televisões, amigos. E só leem jornais e revistas semanais. E o próprio Olavo de Carvalho fala que 99,99% dos jornalistas da mídia, em geral, brasileira, é comunista. Então, nós temos que entender isso. Certas coisas que são verdadeiras, é difícil aceitar, mas é melhor aceitar para prevenir do que fingir que não é verdade. Só que a situação vai piorando, vai piorando. Não se trata mais de eleger um presidente com urnas eletrônicas ou não. Se trata de nós fazermos uma faxina aqui no Brasil. Nós temos que mudar o sistema político. A Constituição tem que ser mudada. Aquele artigo 4 tem que ser mudado. A Inglaterra não entrou lá na União Europeia, entrou, mas saiu. E aqui no Brasil querem fazer igual. Uma União Europeia de países tupiniquins, comunistas, pobres, a tal da pátria grande, né? Que é a União das Repúblicas Socialistas daqui da América Latina. Então, meus amigos, senhores militares, tenham compaixão do povo, se perdoem, os senhores também, e a população brasileira também deve se perdoar. Nós todos, cidadãos letrados, cultos ou não, devemos nos perdoar e perdoar os outros, porque nós não temos culpa de termos sido tão mal informados, porque foram os outros que nos manipularam, os socialistas e comunistas que mandam no Brasil há 80 anos. Só houve democracia aqui no Brasil, senhores, na época que os militares estavam governando o Brasil. Eu tenho 70 anos, eu sei disso. No Brasil não se vive mais numa democracia. Aqui já é um Estado, como o Ribas Paiva fala lá,
do crime organizado no poder junto com o socialismo e o comunismo. Esse junto com o socialismo e o comunismo é adição minha. Mas é isso que está acontecendo no Brasil. Então nós aqui vivemos numa guerra, e guerra é uma coisa suja, muito suja. Então general Mioto, nós confiamos no senhor, confiamos nas suas palavras, e o senhor deve levar avante essa sua, eu acredito, uma sugestão minha. Continue dando palestras, porque a população está adorando o senhor. A população está adorando as Forças Armadas. A população está só sem um líder. Então seja o senhor o nosso líder. Apareça mais nas mídias, porque a população ela sabe que as urnas são fraudáveis, que não vai mudar nada com um presidente, com 2, com 3 presidentes eleitos. Só vai mudar com uma instituição governando o Brasil, como foi de 64 a 85. Os militares que têm a minha idade, 70 anos ou mais, sabem bem como é que foi de 64 a 85. Foi a redenção do Brasil, foi quando o Brasil cresceu mesmo. O resto é só enrolação. A população cresceu, aumentaram os impostos, que até o pobrezinho miserável paga imposto, imposto embutido quando compra alguma coisa. Então o governo brasileiro é riquíssimo. O Brasil é rico pelos seus minérios, pela sua quantidade de terras, mas o governo também é riquíssimo. Então não vamos desperdiçar mais esse dinheiro, meus amigos. Vamos fazer logo essa intervenção militar. Eu peço para os senhores entenderem que nós somos pequeninhos, nós somos fraquinhos. Você que está me ouvindo aí, que pode ser um rico, a classe média, ou coisa, que fala esse candidato, outro acha que é o tal. Não, nós não somos nada. Ninguém é nada, nem um presidente é nada. Tem que ser uma instituição com 350 mil homens administrando o Brasil. Só assim conseguiremos nos libertar, nos salvar do socialismo e do comunismo e dessa criminalidade louca. Por favor, compartilhem, meus amigos. Eu vou terminar por aqui, senão o vídeo fica longo. Deus, pátria, família.